nossa ressurreição. Cantemos juntos. Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim essa festa na sinceridade e na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha se retirado do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabendo onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não postos com as faixas,
mas enrolado no lugar à parte. Entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, ele ainda não tinha compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Celebrar a nossa Páscoa cristã, por obrigação, nós precisamos fazer um recuo histórico, teológico, só para recordar aquilo que nós já sabemos. A Páscoa cristã está intimamente ligada à Páscoa dos judeus, pelo mesmo significado de passagem. Páscoa quer dizer passagem. Saio de um lugar, vou para outro. A Páscoa dos judeus foi justamente um processo longo e doloroso de sair de um processo de escravidão, de um contexto de escravidão, para se chegar à terra da promessa. E todos nós já conhecemos, porque muitas vezes escutamos sobre o significado daqueles 40 anos para o povo. 40 anos de purificação, de sofrimento, de luta. Porque não se chega, é regra da vida, não se chega a um bom resultado sem que antes nós tenhamos passado pelos caminhos tortuosos que nos levam ao resultado. É regra da vida. E é interessante como o processo dos judeus tem muito a nos ensinar. Primeiramente, a simbologia do número 40, que para nós aqui quer apenas nos recordar que não foi um tempo fácil, foi um tempo de desafios. Você imagina e sabe muito bem como é desafiador retirar uma pessoa de um contexto escravizatório em que ela já se acostumou. Porque a gente se acostuma até com o que é ruim, não é assim? Quantas vezes você se depara com pessoas que se acostumou com o que era ruim? Isso vale muito para os nossos relacionamentos. Que, aliás, é um grande pecado que nós cometemos uns contra os outros, quando nós oferecemos a Ele, que dizemos amar, uma situação semelhante ao de uma escravidão, ou de uma aridez emocional. O povo estava lá, negado em sua identidade, porque este era o grande sofrimento do povo. Eles trabalhavam o dia inteiro para construir um lugar que não era o deles. Eles eram proibidos de manifestarem a crença no Deus de Israel. Eles estavam escravizados por um povo politeísta, vários deuses. Para os egípcios era um absurdo falar de um único Deus. Só que eles estavam, se você for pensar, durante um longo período da escravidão, muitos dos seus filhos nasceram dentro da escravidão. E o grande esforço dos pais era naquele pequeno intervalo entre a escravidão e a liberdade, que eram quando fechavam as portas de suas tendas,
Eu tive um professor na teologia, um professor de exegese, de uma lucidez. Queria que aquele homem tivesse vivido 300 anos. Ele já faleceu. Milton Schwantz, um evangélico, presbiteriano, sério, que tinha um profundo amor pela Sagrada Escritura e tinha um profundo conhecimento. Ele me deu aula bem no início do meu curso. Ele dizia de forma muito poética, Milton era um homem que tinha a palavra fácil. Os exemplos eram sempre muito poéticos. E numa aula ele se emocionou a ponto de chorar, quando ele dizia de como ele imaginava o retorno para casa após um dia inteiro de trabalho escravo. Ele dizia, e com a emoção na voz, que aqueles pais fechavam os seus filhos naquele pequeno confinamento de liberdade, que era o único lugar que os egípcios não podiam entrar fisicamente. E ali, diariamente, os pais precisavam contar aos seus filhos quem eles eram. Era um acordar a identidade esquecida. Era um recordá-los que eles não nasceram para aquela escravidão. Que aquele era um erro histórico. Que aqueles filhos estavam sendo vítimas de uma humanidade que não sabia amar, de uma humanidade que não sabia respeitar a diferença, de uma humanidade que tinha a pretensão de ser superior à outra, de um povo ser superior ao outro, a ponto de escravizá-lo. Os pais tinham aquele pequeno intervalo entre o cansaço do dia até o momento em que o sono chegava, para que eles pudessem recobrar a identidade. Eles olhavam nos olhos e diziam, meus filhos, por ora nós estamos escravos, mas nós não somos escravos. Olha a diferença entre um estado em que podemos estar e viver com aquilo que diz respeito à nossa essência. A Páscoa para o povo de Israel não aconteceu somente no momento em que se deslocaram. A Páscoa acontecia todo dia que uma criança daquela entendia o significado de ser um homem, uma mulher livre. A Páscoa acontecia quando a consciência se abria, a mente se dilatava para entender um significado superior àquele que estava sendo entregue a eles. Olha que lindo isso, minha gente. A Páscoa acontece toda vez que uma mentalidade acorrentada por tudo aquilo que pode escravizá-la, toma o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A Páscoa é tão maior do que nós pensamos. Às vezes nós podemos limitar a Páscoa do povo judeu ao período em que andou pelo deserto. Não. Aquelas pessoas só se encorajaram a enfrentar o deserto porque a liberdade já tinha acontecido dentro delas. Se aqueles homens e mulheres negligenciassem os poucos minutos de liberdade que tinham todo dia, com pouco tempo eles estariam esquecidos de que eles tinham direito à liberdade. A prisão que nos aprisiona não há de grades e paredes. A prisão que pode nos aprisionar é aquela que se estabelece na nossa mente. As piores cadeias, os piores presídios que um ser humano pode viver, não são os estabelecidos pelos estados, e que você pode fazer uma visita de vez em quando. A pior prisão é aqui. Quando eu fico pequeno, porque penso de forma pequena. Quando eu fico miserável humanamente, porque a minha mentalidade é miserável.
A liberdade do povo de Israel não aconteceu quando eles andaram 40 anos no deserto, mas aconteceu quando as famílias se reuniam e recordavam os seus filhos de que eles não eram escravos, eles estavam escravos. Quando eles entenderam a grande diferença entre a essência e a circunstância. Eu muitas vezes posso viver a circunstância de uma escravidão, mas eu em essência não sou escravo. O povo ensinava isso aos filhos. O grande desafio de Moisés ao retirá-los foi justamente fazer com que aqueles que ainda não acreditavam que a circunstância era superior à essência, que não valeria a pena sair do conforto de comer cebolas todos os dias. Para que nós vamos sair rumo ao incerto, se todos os dias, quando chega o horário do almoço, as cebolas não são servidas? Sim, volto a dizer, até com o que é ruim, nós nos adaptamos. É lamentável como a condição humana é permeável no sentido negativo de absorver o lixo que o outro nos oferece e conhecer aquilo como a única realidade possível. Então veja bem, quando São Paulo diz que conversão é metanoia, é mudança de mentalidade, São Paulo era filósofo. Era um homem preparado academicamente, ele sabia o significado das coisas, ele conhecia a história do seu povo, ele sabia muito bem que a Páscoa não era um acontecimento que se deu durante os 40 anos. A Páscoa aconteceu todo dia, quando todas aquelas pessoas que estavam sob o horizonte da dúvida se iam chegar ou não, precisavam renovar dentro de si a certeza de que valia a pena caminhar rumo à terra prometida. Ressuscitar faz sentido. O tempo todo eu digo isso para mim. Ressuscitar faz sentido. É só olhar para a vida. O mesmo processo do povo de Israel, a natureza vive diariamente. Quer sair de uma condição e ir para outra? Viver uma passagem, viver um deslocamento. Você, quantas Páscoas você já viveu? Quantos deslocamentos você viveu, saindo de uma situação desfavorável e chegando ao melhor de si? Quantas vezes? O que a comunidade Shalom está começando hoje é mais uma proposta de Páscoa, como tudo aquilo que ela faz. Onde existe uma religiosidade saudável, ali existe a constante proposta de se viver processos que nos reeducam, processos que nos convertem, processos que nos transformam. Porque nós não podemos acreditar numa espiritualidade, numa religiosidade que nos estatifique e nos dá o direito de ser como somos a vida inteira. Por isso, que não há pecado mais grave do que quando eu digo, eu sou assim, não vou mudar. Vocês não conhecem ninguém assim, né? Quase não tem por aí, né, Moisés? Eu sou assim, não vou mudar. Se quiser conviver comigo é assim. Deus nos livre disso. Eu quero estar à beira da morte, eu não sei quando será isso, com um desejo enorme de fazer uma Páscoa, por menor que ela seja. Sabe quando você sente que avança dentro de si? Sabe quando você sente que está em processo de deslocamento, numa conversão que vai te tornando melhor para você? Às vezes nós cometemos o equívoco de pensar que a nossa conversão nos torna melhores para os outros. Não. Ser melhor para o outro é apenas uma consequência de você ser melhor para você.
Eu digo isso sempre. Toda vez que você se deparar com uma pessoa difícil para os outros, tenha certeza, ela é 10 vezes pior para ela. É regra da vida. Nós só damos ao outro aquilo que temos o costume de nos oferecer. Nós só entregamos ao outro aquilo que diariamente colocamos à mesa dos nossos afetos. Se eu sou uma pessoa cruel comigo, é claro que eu vou ser 10 vezes cruel com você. Se eu sou uma pessoa injusta comigo, eu serei muito mais com você. Se eu não faço as minhas passagens, se eu não vivo as minhas Páscoas, que não é o mesmo significado dos judeus, ela ganhou um elemento a mais. Porque os judeus estavam em busca da terra prometida. Nós estamos em busca de Jesus. É o que nos interessa nesta história toda. Esse santuário foi erguido, a comunidade Shalom foi fundada, a Igreja Católica caminha milênios sobre um único propósito, minha gente: conhecer Jesus, viver Jesus. Como nós brincamos antes de começar a missa, que a teologia mora nas preposições. Por isso que quando nós erguemos o cálice com a patena, nós dizemos: por Cristo, com Cristo, em Cristo. É o verdadeiro ofertório. Às vezes nós achamos que o ofertório é agora, logo após a homilia. Não é não. Logo após a homilia chama-se preparação das oferendas. É o resultado humano, é aquilo que humanamente eu posso oferecer a Deus. 2 símbolos lindos da humanidade, o pão e o vinho. O pão com um profundo significado, lembrando que nós somos capazes de matar as fomes. O trabalho do nosso suor, nós matamos a fome do mundo. O pão é o alimento universal, em qualquer lugar do mundo que você for, lá terá um pão. Diferente, mas é pão. É o comprometimento humano de entregar a Deus o resultado do nosso trabalho. Está aqui, Senhor. O pão significa o nosso trabalho, o nosso desejo de alimentar o mundo, de não permitir que uma só pessoa passe fome ao nosso lado. Por isso que quem não divide aqui, ou quem divide aqui e não divide ali, precisa se questionar. O pão é o ofertório humano. Nós estamos oferecendo a Deus aquilo que nós somos capazes de produzir. Nós somos capazes de matar a fome. Nós temos recursos para isso. Nós temos habilidades para isso. E o vinho, que é muito mais que uma substância, é alegria. Eu sempre digo: os moralistas que nos perdoem, mas o primeiro milagre de Jesus não foi curar um doente, não foi ressuscitar um morto, foi fazer a festa continuar. Vida cristã é festa. Mesmo quando nós estamos sofridos, é festa. Porque nós vivemos sob o influxo do ressuscitado. Não há mais tristeza em mim. Em essência não há mais tristeza. Pode haver na circunstância, como agora. Há um mês e meio eu era um homem louco para morrer. E hoje eu estou louco para viver. Sim. Quando eu estava lá naquelas madrugadas em janeiro, fazendo de tudo para descobrir um jeito de morrer sem dor, porque eu sou covarde, não queria morrer com dor. Lá no fundo eu sabia, aquela tristeza era circunstancial, mas na hora que a gente está sofrendo aquilo,
Não adianta dizer. Você confunde circunstância com essência. Eu achava que aquilo era a minha realidade definitiva. No fundo, eu sabia que era uma passagem, mas na hora que a gente está passando é difícil demais. Na hora que nós estamos vivendo o processo da luta, é difícil demais. Então eu sei que a minha meta é Jesus. É por Ele, é com Ele, é nele. Quando eu ofereço o vinho da alegria, eu estou dizendo: Senhor, nós estamos oferecendo a nossa dança, nós estamos oferecendo a nossa música, nós estamos oferecendo a nossa arte. Quando nós colocamos o vinho sobre o altar, todas as catedrais e as suas belezas estão incluídas. Todos os sentimentos de alegria e de comemoração que o ser humano é capaz de viver estão inclusos. É até difícil ir para uma missa depois de escutar esse ministério cantando. Ir para um outro lugar. A gente tem que ir fazer o quê? Não nos resta outra coisa. Mas quando a gente vem a uma missa como essa, cantada lindamente, afinados, tudo muito bonito, o que você pensa? Isso é alegria. Mesmo que eles estejam entoando um ato penitencial. Porque a beleza nos perpassa. E por isso nós damos a Deus o vinho. Senhor, aqui está o resultado do que nós alcançamos. De uma alegria temporária, de uma alegria que passa, mas é nossa. É a alegria que nós podemos oferecer, porque depois, quando a consagração é feita, tudo aquilo que foi humanamente entregue, divinamente nos é devolvido. Diga comigo: tudo aquilo que humanamente foi entregue, divinamente nos será devolvido. Aí o Senhor nos entrega o pão que nos mata a fome eterna. Aquela fome que não vai deixar você morrer. Aquela fome de Deus. Aquela fome boa. Aquela fome que faz você passar pelos seus processos, sabendo que do outro lado existe uma coisa boa esperando por você. Aí você vai também pensar na alegria que não passa. Porque a alegria humana, por mais bonita que ela seja, ela passa. Ela é temporária. E por isso nós não podemos nos prender nela. O ser humano que vive em estado de Páscoa está sempre buscando um Cristo que nos entrega aquilo que não passa. As minhas passagens pelas dificuldades da vida é para que eu chegue ao Cristo. Não há outro objetivo. A Igreja Católica vive para isso. A comunidade Shalom vive para isso. Todo e qualquer evangelizador que não tiver consciência de que o que nós precisamos entregar ao povo é Cristo, ele está errado, ele está equivocado. Por isso, minha gente, que quando nós escutamos a frase de Pilatos, que foi dita agora na Sexta-feira Santa, eis o homem. Pilatos não sabia que ali naquele momento ele estava nos entregando o coração da antropologia cristã. Eis o homem. Olha o artigo o, definindo. Não é um homem. Não é mais um. É o. A meta de todo cristão é mirar no Cristo. Se eu quiser viver em estado de Páscoa, Cristo precisa ser a minha meta. E não há outro jeito de chegar a essa meta, senão pelos processos que me convertem. Para chegar à linda humanidade de Jesus. Eu sempre gosto de recordar isso. Você acha que Jesus já nasceu consciente da sua divindade? Não. Ele foi um menino que precisou ser educado. E essa missão coube a Nossa Senhora. Quem guardava o mistério? Quem era a proprietária do mistério? No sentido humano, de guardar e de saber como eu preciso educar esse menino. Por isso Deus confiou a ela, sabia que ela estava preparada para entregar a Jesus a consciência que ele precisava ter. Porque
embora Jesus seja o Filho de Deus e o nosso Salvador, o caráter humano de Jesus foi desenhado por Maria e José. E o ser humano inesquecível que Jesus foi, porque antes de ele se manifestar divinamente às pessoas, ele se manifestava humano. O encontro com a samaritana, não é Deus quem senta à beira do poço. É um homem que não tem preconceito de conversar com a mulher. É um homem que não tem medo de encontrar o diferente. O encontro de Jesus com a samaritana é humano. A divindade se manifesta depois, quando os corações estão abertos. É o homem Jesus que compreende aquela mulher. É a dimensão humana dela que é compreendida. Eu já tive 6 maridos. 5, né? E ele fala, muito bem, já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Era rodada. Quilometragem avançadíssima. E aí ele diz de forma tão linda e humana, não importa se a sua vida não deu certo até hoje. Isso é divino? Fazer isso pelo outro é divino? Não, é humano. Você pode fazer isso toda hora. Toda hora, se você quiser usar a sua humanidade de forma divina, você pode olhar nos olhos de quem está perdido na vida e dizer, ainda tem jeito. Eu gosto de usar o comparativo, era meio-dia. Então metade da vida da samaritana não havia dado certo. Ela ainda tinha tarde. Ela ainda tinha noite. Quando é que a manifestação da divindade acontece no encontro com a samaritana? Quando ele começa a falar de vida eterna. Mas no primeiro momento que Jesus acolheu, qualquer um de nós poderia ter acolhido. Qualquer um de nós que tem consciência da força humana, da força da bondade humana, da força da empatia humana, ele conversou com ela. No primeiro momento ela se assusta, como é que esse homem quer conversar comigo? Eu sou mulher, ele é um judeu, eu sou samaritana, tem um agravante, eu sou samaritana. Ele conversa com ela. Isso é humano. Isso foi Nossa Senhora que ensinou, meu filho, dê atenção a todo mundo. Converse com todo mundo. Não faça distinção de pessoas. Você sabe por quê, minha gente? Digo isso para você como padre. As pessoas que mais precisaram do meu sacerdócio não me procuraram dentro da igreja. É fácil cuidar das ovelhas que já estão convencidas de que o aprisco vale a pena. Difícil é a gente sair em busca de quem está perdido. E como, graças a Deus, eu não entrei pela porta da frente, seria um equívoco da minha parte. Eu nunca fui o convidado. Eu nunca fiz parte dos que foram selecionados. Eu fiquei padre na insistência. Me ameaçaram de me mandar embora várias vezes. Então, se hoje eu não tivesse disposição de encontrar os que não passam na porta da minha igreja, eu estaria sendo fora do eixo. Deus me achou ali, achando que eu não tinha o direito de participar da festa. Deus me resgatou ali. É engraçado, pode até parecer estranho a você, mas a minha verdadeira conversão aconteceu quando eu já era religioso de votos. E a minha conversão passou pelo ser humano mais humano que eu conheci na minha vida, Padre Léo. Era uma madrugada, eu era religioso consagrado, namorava, pulava a cerca, estava quase me casando sem os padres saberem. E um dia, muito atormentado por aquilo,
que às vezes eu chegava no convento de madrugadinha para participar da missa, depois de ter passado a noite na esbórnia, eu me sentindo mal, com aquela dualidade. Eu estava de madrugada, levantei, eram umas 3 horas da manhã, o corredor era grande, eu fui buscar água. Eu coloquei a minha garrafinha assim, debaixo da torneirinha do bebedouro. E sem que eu percebesse o movimento de alguém, eu só senti a mão assim no meu ombro. Eu não olhei para trás e eu tinha certeza que era ele. Que Léo era o único padre que chegava de madrugada também. Não porque ele estava na esbórnia, porque viajava muito, fazia muitos grupos de oração ali na região de Santa Catarina. E ele só falou assim para mim: você caiu porque você estava vaidoso demais com a sua santidade. E é verdade. Quando eu achei que era conversão, eu era aquele seminarista que rezava os 3 terços por dia, que agora tem que rezar 4. Eu rezava os 3 terços por dia, eu tinha uma hora de vida em silêncio, diante do Santíssimo. Só que eu me tornei a pior pessoa do seminário. Oralista, julgava todo mundo. E como essas conversões sem Deus, quando é apenas vaidade da gente, conversão não dura. Porque tem muita conversão que é vaidade. Exercício de força, eu posso, eu dou conta. Conversão sem Deus, a gente não dura mais que 2 anos. Eu caí, e caí feio. O inimigo me humilhou da pior forma que vocês puderem imaginar. Porque eu fui abandonado pela namorada. E aí ele colocou a mão no meu ombro e disse assim para mim: você caiu porque a sua santidade não tinha Deus. Agora, meu filho, está vendo essa água que está entrando por essa garrafa? É a nossa vida com Ele. Toda garrafinha precisa ter um furinho, para a gente nunca sentir que está cheia. Para a gente sempre ter o hábito de voltar à fonte e dizer: Senhor, eu preciso de você comigo. Aí, como ele era muito bem-humorado, ele só perguntou assim: pelo menos era bonita? Eu disse assim: muito. Pois é, então vai ter que viver esse luto. E assim foi. Depois daquela história, minha gente, eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu descobri que Páscoa precisava ser a dinâmica da minha vida. Todo santo dia eu preciso passar pelo homem que eu sou. Todo santo dia eu preciso entender o escravo que eu ainda sou. Todo santo dia eu preciso honestamente reconhecer quais são os processos humanos que eu ainda preciso viver para me purificar. Como é que eu preciso construir a minha espiritualidade? Então eu entendi que eu também não entrei pela porta da frente, e que o meu ministério teria que ser assim, para encontrar aqueles que o Léo encontrou naquele dia, ali naquele corredor, com vergonha, sem nenhuma condição de recomeçar sozinho. Ali eu vivi uma Páscoa definitiva, de todas as definitivas que eu ainda terei, porque o que é definitivo não significa que terminou. É igual o mistério da encarnação, ainda estamos vivendo. A cada Eucaristia que nós atualizamos a presença de Jesus, o mistério da encarnação se renova, porque nós vamos comungar e recebemos o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que me comunga também. Sou eu que o recebo, mas Ele também me recebe. E ali eu vou vivendo inúmeros processos que vão me tornando uma pessoa melhor. Eu não estou falando aqui para vocês com alguma vantagem, não. Pelo contrário, eu ainda me sinto o último dos homens.
mas eu tenho certeza que Deus não desiste de mim. Eu tenho certeza que a presença de Deus na minha vida será sempre a minha maior riqueza. Hoje, minha gente, agora, já começa a finalizar a nossa prosa. Eu queria convidar você a entregar uma Páscoa diferente para Jesus hoje. Eu queria que você tivesse toda a honestidade do mundo para reconhecer qual é a passagem que hoje você precisa viver para a sua vida cristã ficar mais coerente. Lembrando que você é a pessoa certa. Conversão nunca será na essência. Deus não quer que você se torne outra pessoa. Deus quer que você seja quem Deus criou, quem Ele criou. Retire os excessos da sua história pessoal. Retire os excessos de tudo aquilo que você assumiu ou fizeram com você. É aqui neste território que Deus trabalha. Qual é a Páscoa? Qual é a passagem que hoje eu preciso viver para que o sepulcro vazio verdadeiramente tenha um significado na minha vida? Para que não seja apenas mais um domingo de Páscoa, que seja um renascimento mesmo. Às vezes nós estamos acostumados a dar a Deus a nossa mesmice. É a mesmice na oração, é a mesmice na vida social, cristã. Descubra um novo que você ainda pode entregar a Ele. Vasculhe aí dentro de si quais são as realidades com as quais você precisa enfrentar, lutar. Só os enfrentamentos nos libertam. Só os enfrentamentos nos fazem chegar ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não existe experiência de Páscoa sem busca constante pela verdade, num mundo tão mentiroso. E inclusive, minha gente, com todo respeito, um cristianismo sem Cristo está assustador de ver os movimentos que se dizem cristãos com as mesmas características da religião que Jesus condenou. Um cristianismo sem misericórdia, um cristianismo sem amor, um cristianismo sem nenhum respeito pelo outro, um cristianismo que nos autoriza o ódio. Não. A nossa meta é Jesus. E nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Pelo conhecimento da palavra, pela experiência da vida litúrgica, pela experiência da vida comunitária. Eu vou encerrar contando uma historinha. Dizem que tinha um rabino, diante dos seus últimos dias, e um discípulo chegou para ele e perguntou: mestre, como é que você vai responder à pergunta quando Deus olhar nos seus olhos e interrogar por que você não foi quem, o ser humano que você poderia ter sido a partir das regras do nosso judaísmo? E ele muito sabiamente respondeu: eu não tenho medo desta pergunta, porque eu sei que Deus não me fará. A única pergunta que eu tenho medo que Deus me faça e eu não saiba responder é quando Ele olhar nos meus olhos e perguntar: por que você não foi você? A experiência da Páscoa, minha gente, é aquela que nos aproxima da nossa verdade. Porque quando você está diante da sua verdade, você sabe exatamente quais são os detalhes da sua personalidade que ainda precisam ser transformados para que Cristo seja vivo em cada um de nós. É o que eu desejo. Que quando as pessoas olharem para você,
elas possam enxergar o Cristo que você tanto ama e busca conhecer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,